1929, o renomado físico Albert Einstein se tornou alvo de uma pergunta amplamente discutida. Ele acreditava em Deus? Sua resposta a essa questão, que se tornou célebre, foi a seguinte: eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia das leis do universo, não em um Deus que interfere nos destinos e nas ações da humanidade. Essa declaração foi posteriormente citada por figuras proeminentes da ciência, como Carl Sagan, que também reconheceram a relevância do conceito de Deus de Spinoza. Mas afinal, o que exatamente significa o Deus de Spinoza? O que Einstein quis dizer com suas palavras? E até que ponto as discussões sobre essa ideia estão corretas hoje? Baruch Spinoza, filósofo holandês do século XVII, é amplamente considerado uma das figuras mais influentes da filosofia, não apenas do período moderno, mas de toda a história do pensamento humano. Suas ideias sobre Deus e outros temas filosóficos deixaram um legado que ainda ressoa até os dias atuais. Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, de uma família de origem judaico-portuguesa, sefardita. Demonstrou um grande potencial intelectual desde jovem e, embora sua família fosse de classe média, ele começou a ajudar nos negócios familiares. Porém, foi na juventude que ele começou a formular as ideias ousadas e inovadoras que o tornariam célebre. Sua relação com a comunidade judaica de Amsterdã, contudo, não foi fácil. Em 1656, aos 23 anos, foi excomungado por suas visões filosóficas, consideradas heréticas pelas autoridades judaicas. Embora as razões exatas para a excomunhão tenham gerado muita especulação, muitos sugerem que ela estava intimamente ligada às ideias que Spinoza viria a expor em seus escritos. Após esse evento, ele se afastou de Amsterdã e passou a viver em diversas cidades da Holanda, estabelecendo-se em Haia, onde continuou a desenvolver suas reflexões filosóficas. Como professor particular, adotava o nome de Benedictus ou Benedict. Entre suas obras mais notáveis estão o Tratado Teológico Político e uma interpretação dos Princípios de Filosofia de Descartes. Contudo, sua obra mais significativa, que o tornaria famoso mundialmente, é a Ética, escrita entre 1661 e 1675 e publicada póstumamente em 1677, após sua morte prematura. A Ética tornou-se um dos maiores clássicos da filosofia moderna, dividida em 5 partes que abordam diversos aspectos da realidade e da existência. Este livro é uma obra de grande profundidade filosófica e foi, e continua sendo, alvo de debates e discussões intensas. Na primeira parte, Spinoza apresenta suas concepções sobre Deus, abordagens que, como vimos, influenciaram pensadores como Einstein séculos depois. No entanto, as ideias de Spinoza sobre Deus são complexas e não podem ser facilmente resumidas. Embora seja comum associá-lo ao panteísmo, a ideia de que Deus é idêntico à natureza e a natureza é Deus, essa caracterização não é completamente precisa. Spinoza se afastou de uma visão simplista e, por isso, sua filosofia é cheia de camadas e sutilezas que desafiam uma interpretação fácil. Os estudiosos concordam que, embora Spinoza tenha, de fato, identificado Deus com a natureza, suas ideias não são tão simples quanto parecem à primeira vista. O conceito de substância, fundamental em sua filosofia, remonta a Aristóteles e foi utilizado por filósofos ao longo dos séculos. Para Spinoza, substância é algo que existe por si mesmo, independente de qualquer outra coisa. Ele define substância como o que é em si e é concebido por si mesmo. Essa ideia de uma substância única, que se manifesta em tudo o que existe, está na base de sua concepção de Deus. Em sua visão, tudo no universo é uma manifestação de uma única substância divina, que se revela nas leis naturais do cosmos. A partir dessa perspectiva, Deus não é um ser pessoal ou antropomórfico, mas sim a própria realidade, imutável e eterna. Ao longo da história, Spinoza foi muitas vezes rotulado de ateu.
devido à sua concepção de Deus como um princípio impessoal, regido pelas leis da natureza. No entanto, essa é uma visão simplificada de suas ideias. Por outro lado, os românticos alemães viam Spinoza como alguém embriagado por Deus, uma caracterização que, embora diferente, também tem algum fundamento, dependendo do ponto de vista adotado. O cerne da filosofia de Spinoza, como exposto na Ética, está na sua compreensão de Deus como uma substância única, presente em tudo o que existe. Essa visão, ao mesmo tempo em que desafia as concepções tradicionais de um Deus pessoal e interventor, apresenta um Deus imanente, que se revela nas leis naturais que governam o universo. Essa ideia continua a gerar discussões intensas, e as interpretações sobre o pensamento de Spinoza são diversas, refletindo a profundidade e a complexidade de suas proposições filosóficas. De acordo com muitos filósofos, inclusive os da época de Spinoza, o mundo é composto por diversas substâncias. Eu, por exemplo, tenho uma substância, assim como o seu gato. No entanto, para Spinoza, existe apenas uma substância, uma essência infinita e perfeita, que possui uma quantidade infinita de atributos, com todas as coisas do universo sendo apenas manifestações finitas dessa substância. Para ele, essa substância única, que é a totalidade da existência, a essência da realidade em si mesma, é o próprio Deus. Ele também usava o termo natureza, de forma intercambiável com Deus, afirmando: por Deus, entendo um ser absolutamente infinito, o que significa uma substância composta por infinitos atributos, cada um expressando uma essência eterna e ilimitada. Isso nos leva a classificá-lo como um monista, ou, mais especificamente, um monista substancial. Em outras palavras, Spinoza acreditava que havia apenas uma única coisa unificada, e essa coisa era Deus ou a natureza, a substância de tudo o que existe. No entanto, não devemos compreender substância no sentido material, como se fosse a madeira que compõe uma mesa, mas sim como a realidade subjacente de todas as coisas. A substância, ou Deus, não é limitada, é infinita e transcende todas as restrições. Embora a substância inclua o aspecto material, ela não se limita a isso. E como só existe uma substância, Deus, isso implica que não há outra substância. Tudo o que existe, de alguma forma, faz parte de Deus. Esse é o aspecto panteísta do pensamento de Spinoza. Ele diz: tudo o que é, está em Deus, e nada pode ser ou ser concebido sem Deus. Mas o que significa dizer que as coisas estão em Deus? Será que ele está afirmando que tudo é simplesmente uma parte de um todo que é Deus? Ou que essas coisas são propriedades de Deus de algum modo? Essa é uma questão que gerou debates ao longo dos séculos. Contudo, parece claro que Spinoza distingue, de alguma forma, entre Deus e seus atributos, de um lado, e o mundo, de outro. Enquanto Deus é a totalidade do ser, o mundo é descrito como modos de Deus, ou manifestações dos atributos divinos. Ele afirma: da necessidade da natureza divina deve seguir-se infinitas coisas, em infinitos modos. Deus é infinito em sua essência e possui uma infinidade de atributos, todos idênticos à sua essência, mas que se expressam de maneiras distintas. Os modos que constituem o universo são, portanto, expressões desses atributos. Seguindo uma linha semelhante à de místicos como Ibn Arabi, Spinoza sugere que os modos são afeições dos atributos de Deus, ou seja, formas pelas quais os atributos de Deus se manifestam de maneira específica. Em outras palavras, a substância infinita e absoluta que é Deus se expressa de maneira limitada e finita através dos modos do universo. Assim, tudo é Deus. Como já vimos, ele identifica Deus com a natureza, e podemos compreender que as leis da natureza são, na verdade, expressões diretas da natureza de Deus. Em relação à natureza, Spinoza apresenta dois aspectos. O primeiro é o que ele chama de natura naturans, ou a natureza que gera, o princípio ativo que causa tudo o que existe, sendo diretamente idêntico a Deus ou à substância criadora.
O segundo aspecto é a natura naturata, ou a natureza formada, que resulta do primeiro aspecto, sendo o produto do princípio ativo, ou seja, a natura naturans de Deus. Aqui surge uma das principais discussões entre estudiosos de Spinoza. Ele identifica Deus apenas com a natureza geradora, ou a natureza formada também é idêntica a Deus? Essa questão é crucial para a análise do panteísmo de Spinoza. Então, Deus, em sua essência, é separado do universo como sua causa, sendo o universo os modos ou expressões dos atributos de Deus, mas ainda mantendo alguma distinção entre ambos? Alguns estudiosos defendem que ele identifica Deus completamente com o mundo criado, tratando Deus e a natureza como uma única coisa, o que alimenta as críticas de ateísmo a ele. Outros, no entanto, apontam para passagens na Ética, onde Spinoza parece fazer uma distinção mais clara. Deus é a causa do universo, a fonte de tudo, mas o universo permanece uma manifestação limitada dessa essência infinita. Assim, enquanto o universo é composto por expressões finitas de Deus, o próprio Deus, sendo infinito, permanece maior do que a manifestação limitada do mundo. Será que podemos realmente classificar Spinoza como panteísta? Se considerarmos o panteísmo como a ideia de que Deus é idêntico ao mundo criado, ou à totalidade do universo, então ele não se encaixa exatamente nesse conceito. Alguns estudiosos preferem chamar Spinoza de panenteísta, pois ele concebe Deus como algo imanente, presente em todas as coisas, até sendo, de certa forma, idêntico a elas, mas também transcende essas coisas na totalidade. Os escritos de Spinoza, por vezes, são enigmáticos, e isso gerou diversas interpretações e desacordos entre os estudiosos, tanto no passado quanto no presente. Ao longo da história, ele foi descrito como panteísta, um homem intoxicado por Deus, e até mesmo como ateu. Mas o que fica claro é que Deus ocupa um papel central na filosofia de Spinoza. O objetivo de toda a sua obra ética é chegar à conclusão de que devemos viver com amor constante por Deus. Diante disso, por que então Spinoza é frequentemente rotulado como ateu? A resposta está nos aspectos de sua teologia que parecem ir contra os princípios das religiões abraâmicas tradicionais. Spinoza rejeita a ideia de um Deus pessoal, algo que está no cerne dessas religiões. Para ele, Deus não é uma entidade que julga as ações humanas ou se importa com as orações e o comportamento das pessoas. Deus não cria o mundo por vontade própria, mas devido à necessidade de sua natureza. Isso vai contra a concepção tradicional de um Deus que responde a orações ou intervém no mundo. Além disso, Spinoza nega a possibilidade de milagres, pois ele acredita que tudo no universo segue as leis naturais. Como Deus é a própria natureza, qualquer ação que rompesse essas leis significaria uma contradição interna, um absurdo. Para ele, acreditar em um Deus pessoal que interfere no mundo ou se preocupa com as ações humanas é uma forma de superstição. O Deus de Spinoza é, portanto, abstrato, impessoal e filosófico. Essas visões, que negam um Deus pessoal, são a razão pela qual ele tem sido chamado de ateu, pois muitos consideram esse Deus pessoal como um princípio central da fé religiosa. Algumas pessoas argumentam que podemos chamá-lo simplesmente de ateu, pois ele não acredita em Deus de forma alguma. No entanto, essa interpretação é uma visão superficial da história da filosofia e da teologia. Quando se chama Spinoza de ateu, muitas vezes se assume que as religiões definem Deus apenas como um ser pessoal e antropomórfico, sem considerar a complexidade e a profundidade das tradições teológicas. De fato, muitos estudiosos reconhecem que Spinoza estava profundamente influenciado por seus predecessores, não só por filósofos modernos como Descartes, mas também por pensadores medievais como Maimônides. A concepção de Spinoza sobre Deus, embora única, não é completamente nova dentro da filosofia e teologia anteriores. Ideias monísticas, como a visão de uma substância imanente única que constitui a realidade do mundo criado e é identificada com Deus, podem ser encontradas em místicos e filósofos como Ibn Arabi, por exemplo. Igualmente,
A ideia de que Deus cria o mundo por necessidade de sua própria natureza, e não por vontade pessoal, aparece em pensadores como Ibn Sina e Maimônides, que também rejeitaram a visão antropomórfica de Deus. Curiosamente, nenhum desses pensadores foi considerado ateu. Por essas razões, Spinoza não foi um pensador radical que revolucionou nossa compreensão sobre Deus. Em vez disso, ele se encaixa em uma longa tradição de filósofos que refletiram sobre a natureza divina de maneira filosófica e abstrata, ousando ser mais audacioso em suas expressões. A principal diferença entre ele e outros pensadores de religiões como o judaísmo, cristianismo e islamismo é sua negação clara do Deus pessoal como uma superstição. Enquanto a maioria dos filósofos anteriores tentaria integrar essa concepção divina em seus sistemas, seja por interpretações alegóricas ou outros argumentos, Spinoza rompeu completamente com essa ideia, optando por separar as noções pessoais e impessoais de Deus. E é aqui que podemos considerá-lo verdadeiramente radical. Assim, Spinoza pode ser visto de diversas maneiras. Podemos chamá-lo de embriagado por Deus, de panteísta ou até mesmo de ateu, mas se limitarmos nossa visão a apenas uma dessas etiquetas, corremos o risco de perder uma das qualidades que tornam pensadores como ele tão fascinantes: a dificuldade de encaixá-los em uma caixa conceitual específica. A visão de Spinoza oferece uma concepção de Deus que se alinha bem com o pensamento científico moderno, sendo inspiradora até mesmo para aqueles que se identificam com uma perspectiva ateísta. Isso explica, em parte, a grande admiração de figuras como Albert Einstein por Spinoza, que via no filósofo uma visão de Deus compatível com a razão e as leis naturais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo reflexões como essa. Se quiser caminhar junto nessa jornada de autoconhecimento e pensamento profundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. A cada vídeo, uma nova perspectiva. Até a próxima!